Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Salmo 142, versos 6 e verso 7. Mensagem dessa noite: vencendo a depressão. Vamos ler em nome de Jesus. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aleluia! Queridos, o salmista escreve este salmo, possivelmente, segundo estudiosos, possivelmente quem escreveu foi Davi, em um momento em que ele estava fugindo de seus perseguidores, que estavam sendo seus próprios compatriotas. Ele estava fugindo do seu próprio povo, uma luta terrível, fugindo possivelmente de Saul. Davi se esconde em uma caverna, e ali ele se refugia e tenta ao máximo evitar o confronto com Saul, porque ele sabia que pela lei de Deus ele poderia matar qualquer inimigo, mas ele não poderia matar Saul, porque Saul era o rei e o principal líder social do povo naquela época. Então ele jamais poderia matar Saul. Então ele ficava naquela, a única coisa que ele podia fazer era fugir. Então você imagina mais ou menos um quadro simples, para darmos um paralelo. Imagina a Dilma, nossa presidente, perseguindo você, e você não tem nenhuma condição de matá-la, e nem pode, mas se ela te pegar, ela pode te matar. O que você faria? No mínimo fugiria. Davi então foge e começa a passar uma grande temporada escondido em cavernas, e é nesse quadro que ele escreve dizendo: Senhor, me socorre, estou muito abatido, estou precisando do Senhor, liberta, me tira da prisão. Tem outras versões que eu prefiro, inclusive, que elas são mais objetivas no foco. Outras versões dizem: liberta minha alma da prisão, eu estou prisioneiro, a minha alma está presa, estou vivendo medos, conflitos, dificuldades, e a minha alma está prisioneira. Então eu te peço, me liberta da prisão. Mais do que essa prisão física que é a caverna, eu estou aprisionado por dentro, eu estou aprisionado por medos, por decepções, eu estou aprisionado na minha alma. Em outras palavras, eu estou depressivo, eu estou com depressão. Era o que o salmista Davi estava dizendo. E diga-se de passagem, para você que conhece a Bíblia, para você que já leu bastante a Bíblia, o suficiente para perceber que a Bíblia mostra vários líderes da igreja, vários líderes do povo de Deus passando por momentos terríveis de depressão. Elias teve depressão, vamos falar sobre ele daqui a pouco. Moisés teve depressão. Davi teve vários períodos de depressão. O apóstolo Paulo teve depressão. Tanto foi que ele escreveu em 2 Timóteo capítulo 1, verso 16, ele diz a Timóteo: Timóteo, que Deus conceda graça à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reanimou. Você só reanima quem está desanimado, você só reanima quem está desmotivado. E desmotivação, desinteresse, desencorajamento são alguns dos grupos que mostram um apontamento para depressão. Paulo estava dizendo: eu estava depressivo, estava desiludido, e Onesíforo me motivou novamente. Agora, eu quero ir muito profundo nesse ensino sobre depressão, e não vou usar nenhum termo técnico, porque isso não resolve nada. Eu quero usar o termo mais simples e mais objetivo que puder, porque é isso sim que vai poder trazer um bom entendimento
e poder nos fazer entender como sermos livres se estivermos vivendo em depressão hoje, como sermos livres quando a depressão acontecer e como ajudar outros que estão passando por depressão. Eu vou falar sobre depressão que acontece por causa de pecado. Pessoas que entram em depressão por causa de pecado. Vou falar escute, jovens e adolescentes. Vou falar de depressão por causa de paixão. É muito comum jovens entrarem em depressão porque estão apaixonados e não estão sendo correspondidos. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre depressão que acontece por causa de desgaste físico, estresse físico. Tem pastores que desmaiam no altar. Não são poucos. Existe um grupo considerável de homens que desmaiaram pregando a palavra. Tamanho era o estresse físico. Elias fugiu de Jezabel porque ele estava cansado. Elias pediu a morte porque ele estava estressado de tanto esforço físico. Vamos falar nisso. E vamos terminar falando sobre depressão por causa de agressões que as pessoas sofrem. Agressões físicas, agressões emocionais, agressões morais. Recentemente, agora, há menos de um mês, nós vimos no Rio Grande do Sul a garota que se matou, que tinha 16 anos e se matou depois que o namoradinho dela postou umas fotos dela em relação íntima com ele. Ela ficou depressiva e se matou porque ela foi agredida moralmente. Mas mais importante do que expor esses 4 tipos de depressão, nós vamos trazer a cura. Vamos trazer como ser curado dessa depressão. Porque você já sabe muito bem que se a depressão não for curada, ela mata. Existem milhares e milhares de pessoas que perderam a vida, e milhares de pessoas que estão perdendo a vida por causa da depressão. Mas eu quero ir profundo porque é uma mensagem para capacitação, para ensino, para nos trazer instrumento, nos trazer conhecimento para vencermos essas coisas. Então eu quero ir ponto a ponto. Ponto número 1. O que é depressão? Como eu disse, eu não vou usar nenhum termo físico, ou melhor, desculpe, um termo clínico. Eu quero usar um termo mais simples, mais resumido. Depressão nada mais é do que uma tristeza na alma que vai crescendo, desencorajando a pessoa, tirando o desejo de vida da pessoa, até que ela tenha desejo pela morte. Depressão é uma doença na alma, que reflete no físico, que reflete nas ações e que toca as pessoas ao nosso redor, porque quando nós estamos vendo uma pessoa em depressão, quem ama, seja um amigo, seja um parente, quem ama, começa a se sentir incomodado e a ficar triste também com aquela pessoa em depressão. Então, primeiro, depressão é uma doença na alma que gera muita tristeza e muito abatimento e vai caminhando para definhar a pessoa nas suas emoções até querer levá-la à morte. Como eu disse aqui, vou repetir, disse no começo e vou repetir, a depressão é como se fosse uma gripe. Volta e meia nós temos gripe. A depressão é assim. Volta e meia nós vemos alguns irmãos, independente da posição, se é líder, se é pastor, se é um membro de igreja, volta e meia a gente vê alguém passando por momentos difíceis. Por quê? Porque não existe cristão forte. Existe cristão que está forte. O termo é diferente, muito diferente. Não existe um evangélico na terra que sempre esteja forte. Existem aqueles que porque estão orando, porque estão meditando, eles estão fortes.
Mas se eles diminuírem a vida de oração, se eles diminuírem a vida de meditação, eles ficam fracos. Ficando fracos, eles podem também entrar em depressão. Independente de ficar fraco, a depressão pode acabar aparecendo para ele por outros motivos, mas estou dizendo aqui na questão de que não existe cristão forte, ele pode acabar se tornando fraco e entrar em depressão também. A depressão, ela é oriunda por causa de abalos emocionais. Isso é muito importante, eu vou repetir. A depressão é oriunda por causa de abalos emocionais. A emoção é uma faculdade da nossa alma responsável pela nossa motivação. Exemplo: você recebe uma boa notícia, você se alegra com aquela boa notícia, a sua emoção é aflorada e você toma atitudes maravilhosas. Outro exemplo, só que agora é negativo: você recebe más notícias, algum quadro desagradável, trágico ou de morte. Isso abala as suas emoções e pode te desmotivar, porque emoção é a faculdade que nos motiva ou pode nos desmotivar. E aí, por causa dessa notícia, dessa tragédia ou dessa morte, a pessoa pode ficar mexida em suas emoções e ir pegando essa tristeza na alma e ir desencadeando outros e outros problemas. A depressão começa em descorajamento. Uma pessoa, quando começa a ter essa tristeza na alma, independente dos quadros que nós vamos apontar aqui, ela começa pelo ponto número 1, estágio número 1, que é desencorajamento. Uma pessoa que está com depressão, ela começa a desencorajar-se, ela fica desencorajada. Não tratando o desencorajamento, ela perde a esperança, ela fica desesperançada. Nesses dois primeiros estágios da depressão, desencorajamento e desesperança, a pessoa pode até pedir a morte, mas ela não tem coragem de se matar. Moisés pediu a morte, Elias pediu a morte, Davi pediu a morte, mas eles não tinham coragem de se matar, porque eles estavam no estágio de desencorajamento ou de desesperança. Só que quando a depressão não é tratada, passa o desencorajamento, entra na desesperança e depois ela vai para o desespero. Você percebeu que é tudo com D? Desencorajamento, desesperança, desespero, depressão. Aí a desesperança leva ao desespero. É a hora que a pessoa se mata. Ela não aguenta mais. Então ela acredita que a única solução é se matar. Ela entrou no desespero. Isso é depressão. E não se admire, porque volta e meia nós ouvimos casos de pessoas no meio evangélico que se mataram. Eu já ouvi alguns testemunhos de mulheres que se enforcaram, mulheres que participavam do grupo de intercessão que se enforcou, homem que era presbítero e se enforcou, chegou em casa depois de um culto e se matou. E volta e meia nós vemos alguns exemplos ruins desses. Pessoas que estavam dentro da igreja, que estavam cantando, ouvindo a palavra, mas não foram curados da depressão. E por que não foram? Porque possivelmente não entenderam a cura, ou não se deixaram ser curados. Também é importante entender que, lógico, não poderíamos deixar de falar nisso. O diabo, ele não é o causador da depressão em primeiro plano, mas ele se aproveita da depressão. Existem alguns casos onde o diabo gera uma situação já para projetar a pessoa para a depressão, mas isso não é a regra.
A regra é que às vezes nós nos movemos em uma ação que não coordenamos direito, não temos equilíbrio direito, acabamos entrando em uma depressão, e aí o diabo se aproveita por causa disso. Isto quer dizer que se torna uma luta também muito espiritual. O diabo ama a depressão. O diabo, ele ama pessoas depressivas. Ele ama pessoas que estão na igreja, mas que estão vivendo quadros de depressão, porque é uma chance que ele tem de literalmente matá-las. Por isso que precisamos aprender, nos capacitar, ter conhecimento contra isso, porque nós jamais venceremos o inimigo se não soubermos quais as táticas que eles usam. Jamais um exército consegue vencer o outro sem saber que tipo de armamento bélico ele tem. Agora, para nós irmos mais profundo, quero falar sobre os 4 tipos de depressão, formas de depressão, da forma da depressão se manifestar, e vamos falar um pouquinho de cada e como tratar cada uma delas. Dobre a sua atenção, porque você pode identificar que você já esteve em alguns desse quadro, ou identificar que você está dentro de um desse quadro, e assim por diante, mas no mínimo você vai lembrar de várias pessoas que você conhece que está vivendo alguma coisa desse tipo. Primeiro, como vencer a depressão gerada por causa de pecado? Pecado oculto, pecado reincidente. Pessoa pede perdão, passa alguns dias, comete o mesmo pecado. Pede perdão, passa uns dias, comete o mesmo pecado. Deixa eu te explicar algo. No Salmo 32, Davi escreve o Salmo 32 pouco depois que ele saiu do adultério com Batseba, daquele quadro ridículo, difícil, onde Davi adulterou com Batseba, onde Davi mandou matar o esposo de Batseba, fez uma mentirada, uma bagunça só. Pouco tempo depois que Davi sai desse quadro, ele escreve o Salmo 32, que é um salmo lindo, lindo, lindo. E no verso 3 ele diz: enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos se definharam. Outras versões dizem: os meus ossos se secaram. Verso 4: a minha alegria. Outras versões dizem: o meu humor se tornou em sequidão. Ele estava dizendo, com outras palavras, Davi estava dizendo: embora eu tivesse vivendo aquele adultério, aquela vergonhice toda, e algumas pessoas não sabiam ainda da profundidade de tudo de errado que eu fiz, por dentro eu estava depressivo. O pecado deixa a pessoa em depressão. O pecado não arrependido, o pecado não confessado, o pecado não abandonado, faz qualquer líder, qualquer cristão entrar em depressão. Aqui, meu irmão, não era nada mais, nada menos do que o homem chamado segundo o coração de Deus, Davi, o homem que estava dizendo: eu estava em depressão porque estava escondendo o meu pecado. É triste, mas é verdade. Volta e meia a gente vê no nosso meio algum irmão capisbaixo, entristecido, alguma irmã capisbaixo, entristecido, e a gente pensa assim: deve estar acontecendo algum momento de luta na vida desse irmão, deve estar se levantando alguma prova muito grande na vida dessa irmã. Muitas das vezes é, de fato, isso, mas muitas outras vezes o problema não é nenhum nem outro. O problema é: ele está cometendo pecado e não está confessando. Ela está reincidindo em pecados e está oprimida por causa da pressão de Satanás, acusando ela na mente. Se você não entendeu, eu vou explicar com outras palavras. Muitas das tristezas que a gente vê no meio dos nossos irmãos em qualquer parte do mundo cristão é pecado escondido. É pecado escondido. Está aqui, Davi disse: foi embora a minha alegria, foi embora o meu humor,
Eu fiquei seco. Eu até disfarçava dizendo que o problema era outro, mas eu e Deus sabíamos que o problema chamava-se pecado. É grande o número de cristãos tristes, desmotivados por causa de pecado. Pessoas que não querem contar porque se meteu num monte de adultério. Pessoas que não querem contar porque agora vai ter que mexer com a credibilidade que muitas pessoas confiavam nele ou confiavam nela. Então a pessoa vai se oprimindo. E o diabo começa a bater, bater e bater. Sabe por quê? Porque Eclesiastes 7 diz: a opressão pode enlouquecer até o justo. A opressão pode enlouquecer até o justo, por causa de pecado. Escuta isso. Nós temos o Espírito Santo. Olha que raciocínio óbvio. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós, ele tem 9 frutos. Lembra de Gálatas 5, 22 e 23? Alegria, amor, alegria, paz, bondade. São 9. Um desses frutos é a alegria. Quando um crente peca, e ele fica reincidindo no pecado, e ele começa a sentir que está perdendo as forças, ou quando uma pessoa peca e quer esconder o pecado em vez de confessar e consertar, o que ele faz? Ele entristece o Espírito Santo. Ele entristecendo o Espírito Santo não sai dele, fica nele. Só que o Espírito Santo entristecido dentro dele, o espírito da pessoa começa a ficar entristecido também. Automaticamente a mente da pessoa fica fraca. Nesse contexto também fica enfraquecida, vou mudar o termo, não fica fraca, ela fica enfraquecida. A alma da pessoa também fica triste. Daí é que vem o abatimento, e por isso que Davi disse: Senhor, enquanto escondi meu pecado, minha alegria se tornou em sequidão. Por isso que é automático. O pecado escondido, o pecado que fica se reincidindo, gera em muitos cristãos a tristeza. E a pessoa vai ficando depressiva. Ela já não tem tanta coragem de ir nos cultos como tinha antes. Às vezes o pecado está se reincidindo tanto que ela já não tem tanta esperança de que vai haver mudança como ela tinha antes. Lembra que eu falei? Desencorajamento, desesperança, até ir para o desespero. Aí é a hora que uma pessoa desespera e começa a dizer assim: não tem jeito, eu não tenho como confessar esse pecado que eu escondi tanto tempo, eu não tenho como consertar esse pecado, faz tempo que eu estou, me perdoa, mas vivo fazendo. Aí o que acontece? A pessoa desespera, sai do caminho do Senhor e passa a viver morto espiritualmente lá fora. Agora, como vencer a depressão por causa de pecados ocultos ou pecados reincidentes? Como vencer? Primeiro, você precisa entender que você está doente. Quem tem isso aqui, né? A pessoa precisa entender que está doente e que precisa de ajuda. Ela tem que confessar. Para isso nós temos os líderes. Você tem que procurar o seu líder e dizer: eu estou em pecado. Eu estou em pecado de vícios pornográficos, eu estou em pecado de imoralidade, de adultério, eu estou em pecado de caráter, ou melhor, de distorção de caráter, eu estou nesse pecado, eu estou naquele pecado. Pedir ajuda e confessar. Pastor, e se o problema é pecado reincidente? Pessoa peca, pede perdão, mas faz de novo. Peca, pede perdão, mas faz de novo. Como é que conserta isso? O pecado reincidente. Eu tenho uma coisa para te dizer, para te ajudar. Hebreus 4,15. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Aqui Hebreus está se falando de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que assim como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Aqui Hebreus 4,15 está dizendo que Jesus, ele se compadece da fraqueza do homem.
Porque quando você comete um pecado, pede perdão e volta a fazer, pede perdão e volta a fazer, você está reincidindo. Isso mostra que você é fraco para aquilo. Você está fraco. Só que Jesus não olha para você com uma metralhadora na mão querendo te fuzilar. Ele olha para você, olha a tua sinceridade. E se você for sincero de dizer: Senhor, essa é minha fraqueza, essa é minha dificuldade, eu preciso me libertar disso, e só o Senhor pode me ajudar. Aí o que acontece? O Senhor Jesus se agrada da sua atitude e vai estar sempre te ajudando. O problema de Jesus não é com pecados reincidentes que as pessoas cometem. O problema é quando a pessoa desiste de lutar pela sua purificação, quando a pessoa desiste de lutar pela sua limpeza espiritual. Esse é o problema. Então, meu irmão, se você reincidiu 10, 15, 20, 30 vezes no mesmo pecado, pediu perdão e está reincidindo no mesmo pecado, não desista. Levante a cabeça, olhe para frente, continua lutando, continua nos pés de Jesus, dizendo: Jesus, me ajuda, eu quero vencer isso, e só o Senhor pode me ajudar a quebrar a força do pecado e dessa fraqueza que eu tenho. Eu não vou desistir, eu vou continuar até ser limpo disso, até me purificar disso. Se você falar o contrário: já tentei tantas vezes, não consegui, vou abandonar a fé, aí você vai caminhar para o desespero da depressão. Termina essa primeira parte dizendo, aqui o salmista diz, verso 7 do Salmo 142, liberta minha alma da prisão. Salmo 41, 4 diz, cura a minha alma. Peça para que Deus cure a tua alma, para que Ele te purifique, para que Ele te limpe novamente. Comece a dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não vou sair da tua presença, o Senhor vai me santificar, o Senhor vai me purificar, eu vou conseguir vencer essa fraqueza, eu não me entrego ao pecado, eu não vou ser vencido por completo pelo pecado. E aí você começa a reagir contra essa depressão. Esse é o primeiro ponto. Depressão que acontece por causa de pecados escondidos ou por causa de pecados reincidentes. Termina essa parte dizendo que não precisa de revelação para saber que aqui tem pessoas que sofrem com pecados reincidentes. Às vezes o hábito de ver pornografia, às vezes problema de mentiras ou de outras coisas. Essa palavra é para te encorajar. Essa palavra é para dizer para você: não se deixe abater, não se deixe vencer pela tristeza que você está sentindo por dentro. Mas o Senhor Jesus vai te ajudar. Se você ficar firme até o fim, Ele vai te ajudar. Não tem uma pessoa que eu conheça que estava sofrendo em uma fraqueza, mas que pediu ajuda e foi firme até o fim, que o Senhor não tenha ajudado. O que existe é pessoas que desistem pelo caminho. Esses não têm como ser ajudados. Segundo, como vencer a depressão causada por abalos emocionais na vida de uma pessoa que está apaixonada, mas não foi correspondida. Isso aqui tem muito a ver com jovens e adolescentes, porque a paixão em grande força é sobre a vida de jovens e adolescentes. Quando eu falo paixão nesse texto, eu me refiro a paixão por amor mesmo, ou melhor, paixão por questão de querer namorar, essas coisas todas. Queridos, a paixão, ela é similar ao amor, com uma diferença: a paixão, ela é tóxica. A paixão pode fazer muito mal. Por que eu digo pode? Porque se ela não for controlada, ela vai fazer muito mal. A paixão, ela desequilibra a pessoa. Exemplo, o rapaz começa a ficar apaixonado por uma moça,
E a moça não está retribuindo a paixão, mesmo que ela retribuísse. O rapaz, ele começa a não prestar mais atenção no trabalho, não presta mais atenção nos estudos, não presta mais atenção nas coisas dentro de casa. Por quê? Porque ele desconectou, porque a paixão é tóxica. O amor é diferente. Se o rapaz está amando uma moça e a moça está correspondendo esse amor a eles, no namoro, no noivado, o amor motiva ele a continuar estudando, continuar trabalhando, continuar sendo atencioso dentro de casa. O amor é o contrário. A paixão parece amor, mas ela se diverge nesses detalhes. A paixão diverge do amor nesses detalhes. A paixão se torna tóxica. Aí o que acontece? A menina gosta do rapaz, está apaixonada, ela quer o rapaz de qualquer forma, mas o rapaz não retribui a paixão. O que acontece com ela? Ela entra em depressão, começa a ficar trancada no quarto, começa a ficar um tanto quanto antissocial. E às vezes quando sai para estar com os amigos ou com a família, a pessoa fica calada, fica entristecida, não quer conversa. Isso é depressão. Depressão por causa de paixão, porque o amor soma, mas a paixão, ela subtrai, ela tira. Pessoa perde o apetite, não quer mais comer, porque está apaixonada e não está sendo correspondida. Ou ele está apaixonado e não está sendo correspondido. Ficam agressivos, ficam desconectados, parecem sempre que estão que nem celular no modo avião. Quando entra o avião vai sair, coloca o seu celular no modo avião. Está sempre fora de área. E o problema é que isso vai gerando aquela tristeza que eu ensinei no começo, aquela tristeza na alma que é a depressão, e o jovem vai ficando triste, pensar que não. O jovem não vê mais sentido, aquele adolescente não vê mais sentido para ir na igreja, não tem mais sentido para ir para a escola, porque na cabeça dele, ele acha que está amando. Porque como eu disse, e é importante frisar o tempo todo, a paixão parece amor, mas não é. Aí ele acha que está amando, ele bate o pé no chão dizendo que ele nunca amou ninguém assim, que aquela pessoa é tudo para ele, mas como aquela pessoa não está retribuindo o amor, aí a pessoa está morrendo por dentro. Agora, como vencer esse tipo de depressão? Como vencer essa depressão que é tóxica, que pode matar? Volta e meia a gente vê uma loucura na televisão. O camarada matou a moça e diz que foi por amor. A moça matou o rapaz e diz que foi por amor. O amor não traz esse tipo de morte em questão sexual, em questão sentimental de romantismo. O amor constrói. A paixão, por ser tóxica, ela desequilibra a pessoa e é capaz de fazer um homem apaixonado matar a moça que não está retribuindo o amor. É capaz de fazer a moça apaixonada assassinar o rapaz que não está lhe retribuindo a paixão. Por isso que Provérbios 9, verso 13 diz: loucura é a mulher apaixonada. Loucura é a mulher apaixonada, Provérbios 9, 13. Por quê? Porque a paixão é tóxica e ela traz loucura se ela não for vencida. Jovens e adolescentes que estão me ouvindo, você precisa identificar se você está amando ou se você está apaixonado. O amor vai concentrar forças a você, a paixão vai te minar e vai te gerar esses males que eu estou te falando. Gera loucura por quê? Porque a paixão faz com que o cérebro libere substâncias para o corpo, fazendo a pessoa entender de que ela tem que conquistar aquilo de qualquer forma. Aquele rapaz tem que vir para ela de qualquer forma, aquela moça tem que vir para ele de qualquer forma. A paixão, se não for vencida, ela desequilibra e ela pode subjugar a razão humana. A paixão pode subjugar a razão humana. Como vencer esse tipo de depressão por causa da paixão?
A pessoa que está nesse quadro, ela precisa primeiro identificar de que ela está doente. Eu estou doente de fogo, de desejo por esse rapaz, mas não é amor. Eu tenho que entender isso, não é amor, porque está me fazendo mal, então não é amor. Aí eu vou me desprender disso. Como? Eu vou ficar mais tempo com meus amigos, eu vou ler mais a palavra, eu vou ouvir mais louvores mais alegres, eu vou me animar mais, e eu vou procurar não pensar no rapaz, eu vou procurar não ficar com o meu olhar nele quando estivermos próximos. Eu vou literalmente montar uma briga dentro do meu interior para me esquecer esse rapaz, para que eu possa esquecer essa moça, porque senão eu vou mergulhar mais e mais na depressão. É assim que se vence a depressão por causa de paixão não correspondida. Você vence fugindo daquela situação. Fugindo literalmente. Não quero falar sobre ele, não quero falar sobre ela. Estou falando quando é paixão, tá, pessoal? Não estou falando de quando um casal de adolescentes jovens se ama, então é diferente. Estou falando quando é paixão. E a paixão é marcada pelos aqueles quadros negativos que eu falei para você aqui, que a pessoa desconcentra de tudo, perde a noção de tudo. Isso é paixão, isso não é amor. Mas vamos lá. Vamos um pouco mais nesse ponto aqui. A paixão, para ser vencida, a depressão, para ser vencida nesse ponto, precisa de que a pessoa mude o foco. Antes ela estava presa aqui, ó, só nessa paixão, aquela loucura pelo aquele rapaz que não correspondia, loucura pelaquela moça que não correspondia. Agora ele muda radicalmente, ele vem para cá, ele muda a direção rapidamente. Eu vou me encher de coisas boas, de coisas agradáveis, coisas de Deus, para encher a minha mente, encher o meu espírito, para que eu esqueça ele, para que eu esqueça ela. Por gentileza, não fale nesse rapaz, eu não quero sobre isso. Mas você estava... Não quero mais saber, por gentileza, mude de assunto. Mas a notícia boa que eu tenho para te dar, como um rapaz que já foi muito apaixonado, como um homem que quando era jovem, já viveu muita deprê por causa de paixonite aguda, que já experimentou muito chamado fundo do poço na área sentimental, uma coisa eu posso te dizer, com autonomia no Evangelho: se você tomar essas bases que eu te falei, de fugir de quem você está apaixonado, pode ter certeza, em poucos dias, você vai conseguir estar muito bem, você vai vencer a força da paixão, e você vai sair da depressão. Pode perceber, volta e meia a gente vê um jovem ou adolescente que está tristinho, que anda depressivo, trancado, se isolando para lá e para cá, ficando sempre isolado. Mas quando ele decide largar daquela paixão, que ele começa a se encher de coisas boas, tirando o que é tóxico, aí sabe o que acontece? Aquela pessoa em poucos dias está bem novamente. Agora, se não tomar esses passos, se continuar achando que aquela paixão é amor, se continuar insistindo, achando que é amor, vai continuar na depressão, vai passar do desencorajamento, vai passar para a desesperança, e se brincar vai entrar no desespero. Terceiro, como vencer a depressão que surge por abalos emocionais, por causa do desgaste físico, por causa do estresse do trabalho secular. Queridos, trabalhar demais, mais cedo ou mais tarde vai pipocar o homem. Quando eu falo homem, é ser humano. Estudar demais, desenfreadamente, mais cedo ou mais tarde, dá o estresse na pessoa e leva à depressão. Uma coisa interessante, muito interessante sobre Elias, o profeta Elias, não o nosso querido Elias aqui, mas o profeta Elias. A gente sempre vê que o Elias, ele fugiu de Jezabel e pediu a morte. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho antes o que aconteceu. Tudo que eu vou te falar agora sobre Elias aconteceu num dia só. Num dia só. O Elias subiu num monte muito alto para enfrentar
850 profetas, que eram 400 profetas e mais 450 profetizam. Milhares de pessoas para ver a luta, o confronto espiritual. Ele faz um altar com as próprias mãos, ele pega pedras pesadas e faz um altar. Ele cava ao redor do altar, depois ele pede ajuda só para jogar água. Ele mata um bezerro e corta o boi em pedaços e põe no altar. Depois ele pede fogo do céu e desce fogo do céu, em questão de segundos. Ele manda o povo segurar os falsos profetas e ele mata um por um. Depois disso ele pega o cavalo dele e anda 70 quilômetros a cavalo. E quando ele pensa que vai descansar, depois de um dia destes, alguém chega e diz: Elias, Jezabel mandou dizer que vai arrancar tua cabeça. Um homem numa situação dessa, ele estava querendo dizer, ele pensa como? Quer saber de uma coisa? Eu não tenho força para mais nada. Eu estou cansadíssimo. Eu pensei que depois de eu ter feito tudo isso, tudo seria solucionado. Agora você vem me dizer que nós matamos os profetas, mas a chefe dos profetas quer me matar? Desgaste físico e emocional. Desgaste físico e estresse de tanto trabalho pode levar a pessoa à depressão. Quando Elias ficou sabendo disso, ele pega o cavalo dele e anda mais 70 quilômetros no mesmo dia. Gente, já pensou que é andar de cavalo 140 quilômetros num dia? Aí ele para em um lugar e ele diz: basta, me mata, porque eu não quero mais viver. Ele estava desencorajado, ele estava desesperançoso. Ele só não estava desesperado, porque ele não teve coragem de se matar, mas ele pediu a morte. Eu sei que a maioria de nós aqui, em algum momento da vida, já disse isso para Deus: Senhor, por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não me mata? For para viver assim, eu prefiro morrer. Sabe o que é isso? Depressão, desencorajamento, desesperança. Só não é desespero porque você ainda não tem coragem de se matar, mas você fica jogando para Deus: me mata. Mas também assim, quando estiver dormindo, né? Não embaixo de um carro, não com um avião na minha cabeça. Deixa eu escolher pelo menos o dia que eu vou morrer. Que, né, também não sou bobo. Agora, voltando a falar sério, você que já falou isso, é porque você estava num momento de depressão. E talvez físico, talvez estressado. Queridos, olhe para mim por gentileza. Por gentileza, não interprete mal o que eu vou falar. Eu vou falar porque é para você entender bem a pregação. Eu prego de terça a domingo. Conforme a igreja eu prego 2 vezes no sábado. Conforme a igreja eu prego 3 vezes no domingo. Segunda-feira é minha folga, abre parênteses. Se eu começar terça-feira em outra cidade, a minha folga é viajando ou no ônibus ou no avião. O Vande falou assim: o pastor veio do Mato Grosso, eu entendi que ele estava falando de onde eu vim do Espírito Santo, mas eu moro no Mato Grosso, né? Mas eu vim do Espírito Santo, preguei numa festividade de uma igreja sábado, domingo, segunda, peguei o avião ontem, terça, e hoje já estou pregando aqui. E vou aqui até domingo. O que eu queria dizer isso para vocês aqui é o quê? Imagina o meu desgaste físico, o meu desgaste de concentração. Gente, se você olhar aqui não tem esboço. Tudo isso eu passei a manhã e a tarde memorizando tópico e subtópico na mente. Imagina como que está minha mente. Esses dias eu cheguei em casa para ficar 5 dias. Pensei, vou descansar um pouquinho, porque eu ia estar ministrando lá em outros lugares. Vou descansar um pouquinho. Cheguei em casa, primeira noite, fui dormir com a minha esposa, que fiquei uns 50 dias sem ver. Quer dizer, ver eu não vejo mesmo, sem sentir, sem cheirar. Fui estar com a minha esposa. Sabe o que aconteceu? Não, peraí, não broxou nada não, peraí, devagar. Deixa eu mudar o conteúdo, senão vocês vão achar que acabou o Tigrão. Não, o Tigrão ainda continua. Mas cheguei em casa, meu irmão, fui dormir, não conseguia dormir. Eu senti algo pulsar dentro do meu corpo chamado adrenalina. Você pode imaginar o que é isso? Escuta, eu vou chegar no final feliz, calma aí.
eu estou com umas manchas no rosto. Eu fui fazer diagnóstico no médico, o médico disse, isso chama-se estresse físico. Se o senhor quer ficar curado rápido, para tudo e vai descansar. Eu falei, doutor, eu ainda tenho coisa para fazer. Não posso, não quero desmarcar, vou continuar. Ele falou, isso é cansaço. Você está no seu limite. Falei, também, comecinho de dezembro, para quem pega lá no meio de janeiro, tem que estar acabado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu poderia me entregar, me desanimar, chutar o pau da barraca. Tem dias, irmãos, que eu levanto, acordo de manhã, a minha vontade, sabe qual é? Cavar um buraco, entrar dentro e me esconder para ver se alguém não me acha. Não quero barulho. Um dia desse tinha pregado 2 vezes no sábado, preguei domingo de manhã, fomos para uma comunhão, para um churrasco maravilhoso. Uma irmã me fez uma pergunta daquelas bem cheia de complexidade. Eu virei para ela cansado e falei, irmã, me faz uma gentileza, não me leva a mal, eu não vou te responder. Eu sei a resposta, mas a minha resposta vai levar 40 minutos, e eu não quero pensar em responder, me perdoa. Falei isso para a irmã, estava cansado, não queria responder. Eu estava quase me enforcando num pé de cebolinha. Cansado. Mas vamos aqui, vamos terminar do lado bom. Querido, o que eu quero dizer para você é que volta e meia nesses cansaços, é aqui que eu queria chegar. Volta e meia nesses cansaços, começa a querer surgir a depressão. Aí eu tenho 2 escolhas. E é aqui que eu queria chegar nesse ponto, nesse tópico. Ou eu me entrego e me isolo no quarto e falo, pelo amor de Deus, não me liguem, não postem nada, não comentem nada, não me liguem pedindo oração, conselho, nada. Ou eu reajo e digo assim, eu ainda tenho trabalho para fazer, Senhor me ajuda, Senhor me fortalece. Coisa ruim, sai fora, cai fora. Aleluia, deixa eu botar um louvor alegre aqui. Renova essa energia para que toda... Cadê os meninos do rap? Nossa. Ou eu faço isso, ou eu piro o cabeção. Uma pessoa depressiva por causa de estresse físico, ela começa a fazer as coisas mal feitas, porque ela já não tem interesse de fazer bem feito, ela está cansada. Uma pessoa que está estressada fisicamente, entrando em depressão, ele não se importa mais em fazer com qualidade, porque ele está cansado. E Deus é tão inteligente, que se você ler o livro de Levítico, capítulo 25, nos primeiros versos Deus diz, você vai trabalhar a terra 6 anos, no 7º ano ninguém trabalha, deixe a terra descansar. Não se preocupe, eu vou dar o sustento para você, mas deixa a terra descansar. Você acha que é com a terra que Deus está preocupado? Não, é com a gente. Deus estava dizendo, vocês vão trabalhar 6 anos, 1 ano, vocês vão tirar só para descansar. Ninguém trabalha na terra, vai cuidar da família, vai fazer outras coisas. Sabe que Deus estava dizendo? E o principal trabalho deles era agricultura e gado, né? O que Deus estava dizendo aqui é o seguinte, eu quero que vocês descansem. Fora aquele um dia da semana que vocês têm que descansar, vocês precisam descansar um período de férias. Por isso que as férias, ela é bíblica, inclusive para nós que somos líderes. Porque uma vez um pastor falou, gente, eu vou ter que dar uma descansada, eu preciso passear uns 20 dias com a família. Aí uma irmã levantou e falou assim, pastor, o diabo não descansa. Aí o pastor falou, por isso que o miserável está no inferno, que é desgraçado. Agora o meu Senhor, dono de tudo, falou para mim descansar, que eu preciso e mereço. O diabo não merece nada, deixa ele trabalhar. Eu mereço descansar. E o meu Senhor, que é dono de tudo, quer que eu descanse. E outra coisa, para mim terminar isso aqui para a parte final. Outra coisa, hein? Guarda, pessoal do Face aí, depois você põe lá, depois do culto. Você que gosta de postar tudo e todos, coloca lá, ó. Ninguém te ama mais do que Deus e do que você mesmo. Ninguém te ama mais do que Deus e do que você mesmo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você está cansado e precisa descansar, é a tua época de descanso, não deixa ninguém botar você para carregar pedra não. Porque você tem que descansar. Porque se você não se amar, meu irmão, você está ferrado. Quem é que vai te amar como você se ama?
Eu digo isso, uma vez eu tirei férias, estava de férias, e fui na igreja visitar, louvar, glorificar a Deus. Sabe aquela coisa gostosa? Você está aqui, irmão, você tá no azeite, tirando o van de pessoal que ajudou no culto aí, você está tranquilo. Você trabalhou durante o dia, você está aí sentadinho, vou ouvir uma palavra para fortalecer, fortificar minha vida, me trazer ensino. Agora eu não, eu passei o dia ali tenso. O que é isso? Será que é isso mesmo? E como é que é esse verso? E estou aqui pilhadão. Aí eu fui tirar férias, fui lá naquele culto leve, sabe? Não quero saber de nada, quero saber levantar a mão, ouvir a palavra. Pai, manda mais. E tô lá. Aí quando eu chego lá, o irmão começou a botar quente. Não, que o senhor vai pregar, que o senhor é meu amigo, o senhor vai pregar, você é meu amigo. Não prego. Eu já estava para dizer para ele: você cala a boca, eu vou embora. Eu estava por dentro assim: você vai prender outro, meu irmão, eu não. Porque Deus me ama, eu me amo. E eu preciso descansar o cabeção e os cabelos novos. Não, brincadeira que ainda não tinha cabelo novo. Brincadeira que ainda não tinha cabelo novo. Mas quem entendeu o que eu disse, diga amém. É isso. Se ame, meu irmão. Se está na tua época de folga, se está no seu momento de descanso e você precisa disso, faz o que Deus falou. Não se preocupa não. Cumpra a lei, que é deixar a terra descansar. E deixa que eu vou cuidar de tudo. Quarto e último, para terminar isso aqui. Como vencer aquela depressão, já falei durante a mensagem, né? Que é você reagindo, não se deixando vencer pelo cansaço e esperar o seu momento de descanso, né? Você tem que esperar o seu momento das suas férias, o seu momento da sua folga. E na sua folga e nas suas férias, você aproveitar para descansar mesmo, beleza? É assim que você vence a depressão por causa de estresse e por causa de cansaço físico. É descansando na sua folga, aproveitando bem as suas férias mesmo. Aleluia. Ano que vem eu vou para a praia de nudismo. Não tem problema, porque eu não enxergo, não tem pecado. Não, brincadeira, estou brincando. Quarto e último para terminar a mensagem. Quarto e último. Como vencer a depressão trazida por abalos emocionais por causa de agressões sofridas. Pessoas que sofrem agressões físicas, emocionais ou morais. Na Inglaterra, 10 anos atrás, teve um surto. Os adolescentes brigavam nas escolas, 13, 14, 15 anos. E os que apanhavam ficavam tão envergonhados de apanhar na frente dos amigos e das mocinhas, que eles iam para casa, entravam em depressão e se matavam em 3 dias. Houve um surto disso. Eu me lembro que passou no jornal. Adolescentes da Inglaterra passam a maior crise deles. Depressão. As agressões físicas levaram eles a isso. Depressão por causa de agressão, no caso, agressão física. Pessoas que ficam depressivas entram em depressão por causa de agressões emocionais, o tal do bullying. Você é cabeção, você é feio, você é gorda demais. Aquelas brincadeiras e aquelas coisas desagradáveis que os juniores, adolescentes, os jovens não gostam. E que muitas das vezes, para não ser desagradável, não bate o pé dizendo que não gosta, fica engolindo aquilo, mas aquilo vai fazendo um mal terrível para a alma. Aí pega um louco que nem aquele que entrou lá na cidade do Rio de Janeiro e matou aquelas 12 meninas, aquelas 11, 12 meninas lá. E depois ele grava um vídeo dizendo que ele fez aquilo, antes, né, de matar elas, que depois ele se matou. Ele deixou um vídeo gravado dizendo que aquilo era uma forma de mostrar que ele estava irritado com bullying. Embora aquelas meninas não tinham nada a ver com a história, ele matou pessoas que representavam a escola onde ele foi agredido emocionalmente. Aquele rapaz, antes de estar endemoniado, ele ficou depressivo. Agressões emocionais. Você tem que tomar cuidado com as brincadeiras, tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode ofender demais uma pessoa. Vamos caminhar para o fim, em menos de 4 minutos eu termino. Agressões morais. Aconteceu agora, menos de uns 30 dias atrás, no Rio Grande do Sul. Uma moça de 16 anos, não cristã, teve relação sexual com o namorado.
O namorado gravou os dois tendo relação e colocou na rede social. Agressão moral. A menina descobriu e poucos dias depois se matou. Depressão. E lógico, como eu disse no começo, o demônio participando e aproveitando da situação. Só que um detalhe, viu? A mídia no Jornal Nacional mostrou esse, mas eu estava lá no Rio Grande do Sul quando aconteceu. Ela foi o terceiro caso. Em 3 semanas ela foi o terceiro caso de um adolescente que se matou. É que a mídia mostrou a mídia nacional, mas lá no Rio Grande do Sul já teve 3, tinha tido 3. Ela foi o terceiro. Pessoas que foram agredidas fisicamente, emocionalmente ou moralmente, podem ter a tendência de entrar em depressão. E esse tipo desses 4 tipos que nós falamos de depressão, esse é o tipo dos mais fortes. É quando a pessoa é agredida diretamente, fisicamente, emocionalmente ou moralmente. Essa é mais forte do que a depressão quando a pessoa está apaixonada. Essa é mais forte do que a depressão quando a pessoa está estressada, está cansada. Essa é mais forte do que a própria sensação de pecado, porque essa é que leva a pessoa a se matar. É essa. Ou melhor, as outras também, mas essa é uma das mais fortes que leva a pessoa a se matar. A depressão por causa de agressões. Mas o importante é como curar isso. Não há outra forma a não ser começar pela liberação de perdão. Não há outra forma. Quando uma pessoa que foi agredida, nesse contexto e em outros, ela não libera o perdão e ela entende que ela está morrendo por dentro, ela está depressiva, e enquanto ela não liberar o perdão, ela não sara. Preste atenção, você que vai ajudar muitas pessoas a saírem do poço da depressão. Você que vai ajudar muitas pessoas a sair desse poço de depressão. Quando você encontrar uma pessoa assim, ela precisa ser ministrada sobre perdão. Ela precisa perdoar. Ela vai ter que perdoar. Pode ser um quadro difícil. Aí você vai ter que ir lá no começo, ensinar, dar um bom discipulado sobre perdão, ministrar bastante sobre perdão, e dizer para aquela pessoa: agora vamos fazer uma oração. Eu quero que agora você faça a oração, lançando no mundo espiritual que você libera o perdão para essa pessoa, que você perdoa esse rapaz que te estuprou, que você perdoa essa moça que te traiu, que você perdoa essa pessoa que te agrediu fisicamente, que te humilhou na frente de uma multidão. Você precisa liberar o perdão para ela. E se alguém aqui nessa noite está nesse quadro, você não tem outra escolha. Não existe outra escolha, não tem. Não existe outra escolha para a cura da depressão por motivos de agressões. É só a liberação de perdão. Se o quadro foi muito difícil, peça ajuda para Deus. Senhor, enche o meu coração de graça. Sabe o que é graça? Graça é favor não merecido. Quando a Bíblia diz a graça de Deus sobre nós, é o favor não merecido sobre nós. Nós não merecíamos, mas Deus nos favoreceu, nos perdoou. Então pede para Deus encher teu coração de graça. Senhor, eu não consigo perdoar o meu pai, porque o meu pai abusou de mim fisicamente e agrediu as minhas emoções desde a minha infância. Senhor, eu não consigo perdoar o meu amigo que fez isso ou tal, que me agrediu assim, que me humilhou assim. O que você tem que fazer? Senhor, eu não consigo, não estou tendo forças, enche o meu coração com graça. Ou seja, eu quero liberar o perdão para essa pessoa, mesmo achando que ela não merece. É isso que é graça. É pedir para Deus encher o seu coração, para você perdoar aquela pessoa que você acha que não merece perdão. Nós vamos agora fazer uma oração.
Porque junto com todas essas formas de libertação, entra a oração. Seja a libertação para a questão do pecado, como eu disse, seja a libertação para a questão sentimental, a paixão, seja a libertação para a questão do trabalho, do cansaço, seja para qualquer um desses níveis de depressão e para a libertação que nós percorremos aqui nas Escrituras. Qualquer uma delas também tem que ser regado com muita oração. Você que vai ser bênção na vida das pessoas para ajudá-las a sair da depressão, você vai ter que orar muito por elas. Você vai ter que orar muito pedindo para que o Senhor quebre a força da depressão na vida daquela pessoa, para que aquelas barreiras depressivas sejam vencidas, para que Deus traga descanso, para que Deus traga descanso, para que a pessoa refrigere, acalme. Quando Elias disse: Senhor, basta, eu quero morrer, veio um anjo, trouxe pão e água para Elias e disse: come, bebe à vontade e descansa. Elias acordou depois de um longo tempo. O anjo trouxe pão e água e disse: come, bebe e descansa. Para a pessoa sair da depressão, nós vamos ter que orar para Deus ajudá-las, para que Deus quebre a força da depressão e para que a pessoa encontre um lugar de descanso emocional, descanso das emoções, descanso do espírito. Não estou falando da pessoa morrer não, né? Que às vezes falando assim parece que está pedindo para orar a pessoa descansar, morrer, não. Para a pessoa encontrar um ponto de descanso, para ela sair daquele ninhavado de lutas em qualquer dessas áreas e refrigerar a cabeça, a alma, respirar fundo, tomar fôlego e continuar. Eu quero orar por você agora. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer duas orações. As primeiras, nós vamos orar por pessoas que estão em qualquer quadro de depressão. Nós falamos 4, mas existem muitos outros. E segundo, quando eu começar a orar, por exemplo, pela minha irmã genética que tem depressão, você vai lembrar de uma ou qualquer pessoa que você, ou mais pessoas que você sabe que estão em depressão, e você vai orar para que Deus quebre a força da depressão, das cadeias da depressão, e você vai orar também para que Deus coloque a pessoa em paz. Tá certo? Entendido? Vamos orar em nome de Jesus.